Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra trazer recomendações de livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited, tanto pra você ler quanto pra eu ler. Eu vou falar sobre 5 livros que eu li no Kindle Unlimited que estão disponíveis lá e que eu recomendo pra você, e 5 livros que estão na minha lista de futuras leituras do Kindle Unlimited, os que eu mais tô a fim de ler nos últimos tempos. Assim, gente, o Kindle Unlimited é uma ferramenta perfeita, maravilhosa. Eu amo, assino, eu leio pelo menos uns 3 livros todos os meses ali pelo Kindle Unlimited e eu acho impecável, maravilhoso. E é claro que eu tô sempre colocando, né, alugando muito mais livros do que eu acabo lendo, porque a gente sonha que a gente vai ler tudo que a gente coloca lá, né? Mas hoje eu tô aqui pra comentar com vocês sobre 5 livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited que eu já li, e depois disso eu vou comentar sobre 5 livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited que eu quero ler. Então, sem ficar enrolando muito, só vou te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Se inscreve neste canal se você curte esse tipo de conteúdo, ativa o sininho e me segue também nas outras redes sociais. Os links ficam aqui na descrição do vídeo. Vão lá me seguir pra gente ter um contato mais próximo e vocês saberem também meio que em tempo real sobre as minhas leituras por lá também. Eu vou começar falando sobre a minha última leitura, que eu fiz no físico e no Kindle Unlimited, né? Eu fui intercalando as leituras, né? Tanto no digital quanto no físico, porque durante o dia eu lia no físico e à noite, assim, quando eu parava pra dormir, eu lia antes de dormir também. E quando eu tava fazendo comida, eu botava a Alexa pra ler pra mim quando eu parava lá no Kindle Unlimited. Então, assim, foi uma salada. E eu tô falando de Circe, da Madeline Miller, e esse livro é muito legal. Eu já tinha tido contato com o trabalho da autora anteriormente, com A Canção de Aquiles, que é mais um livro que também tá no Kindle Unlimited. Eu amei, gostei muito, já recomendei aqui no canal em outras ocasiões e também lá no meu Instagram. Eu só não trouxe A Canção de Aquiles aqui pra esse vídeo porque eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui do canal, então eu quis dar uma diversificada, sabe? Mas se você ainda não leu, eu recomendo fortemente que leia, e que tá disponível também no Kindle Unlimited, então toma aí uma dica bônus. Esse livro aqui eu nem cheguei a comentar em lugar nenhum ainda a respeito da minha experiência de leitura, mas aqui a gente vai ter uma história inspirada na mitologia grega, né? Assim como vários outros livros da Madeline Miller também são baseados, né, em histórias da mitologia grega. E aqui no caso a gente tem a história da Circe, que é filha do deus do sol. Ela é filha de Hélio. E quando ela nasce, ninguém sabe exatamente denominar o que ela é, porque ela não é uma ninfa, mas ela também não é uma deusa, e ninguém sabe exatamente o que ela é, porque, enfim, geralmente nessas histórias, assim, a pessoa vai descobrindo qual é o seu poder, enfim, a sua relação com a divindade, conforme ela vai crescendo e desenvolvendo, né, ali as suas habilidades. Mas a gente vai descobrir junto com a Circe que ela, na verdade, é uma bruxa, ela é uma feiticeira que mexe muito com poções e tem palavras, né, mágicas, que consegue fazer grandes feitos. Inclusive a gente vai acompanhar, né, muitos dos feitos da Circe ao longo da sua longa vida, porque a gente tá falando de seres imortais, né, então os deuses são imortais, os filhos de deuses ali, né, também. Então a gente vai tendo toda essa história dela que vai passar por milhares e milhares de anos, tudo que ela viveu em todos esses anos, né, como que ela foi aprendendo mais sobre o seu poder, coisas que ela foi fazendo com esse poder, tanto sem querer quanto por querer, conforme ela vai descobrindo mais sobre do que ela é capaz. E a gente vai ter essa história, assim, muito única e muito surpreendente, que vai trazer aqui tanto relações da Circe com as divindades, né, o seu próprio pai, né, o Hélio, e também outras divindades. E a gente vai entender um pouco mais também sobre a criação dos deuses, sobre os titãs, sobre os semideuses, enfim, a gente vai ter toda uma explicação mais detalhada sobre isso ao longo da leitura, sem ficar nada muito cansativo, sem ficar aquela coisa, sabe, entediante de tanto que ficam falando a respeito. Não, a autora explica de forma bem sucinta, de modo que você consiga entender e fazer sentido, sabe, do que ela tá querendo trazer aqui pra história. Então, além de ser um livro que ele vai trazer a história da Circe, ele traz também muito sobre a mitologia grega num geral, e você vai ter mais contato com, né, outras figuras aí que você com certeza já ouviu falar, como por exemplo Zeus, a Atena, o Hermes e vários outros deuses, semideuses e entidades aí, né, da mitologia grega. E o livro basicamente é a trajetória da Circe desde que ela nasce, né, tudo que ela vai vivendo ali ao longo do início da sua vida, e também conforme ela vai descobrindo mais sobre o seu poder e coisas, né, que ela vai fazendo ali ao longo do seu poder, porque a gente vai também descobrindo que a Circe, ela tem muitos sentimentos que são, de certa forma, humanos, né, então ela tem desejos, ela tem aspirações, ela tem momentos de vingança. Então a gente vai acompanhando realmente a trajetória dessa figura icônica, que eu particularmente ainda não tinha tido contato, eu não conhecia a história da Circe. Então conhecer aqui através dessa leitura foi muito gratificante, eu gostei bastante da leitura, e tá disponível aí, né, no Kindle Unlimited
Então deixo a recomendação pra você também, caso ainda não tenha lido. Os livros dessa autora não decepcionam, pelo menos os que eu li até então não me decepcionaram, né? Nem A Canção de Aquiles, nem Circe. Então eu deixo aqui a recomendação pra você também. Vou recomendar um livro que eu já recomendei em outras ocasiões aqui no canal, mas que faz tempo que eu não menciono ele, então eu acho que vale a pena, né, eu trazer aqui mais uma vez a recomendação de Vulgo Grace, de Margaret Atwood. Esse livro é um thriller psicológico, muito bem escrito, muito bem elaborado, daquele tipo de história que as coisas vão se encaixando perfeitamente, sabe? As peças se encaixam perfeitamente. Aqui a gente tem uma história que vai se passar no século XIX, eu acho. Aqui a gente vai ter a história da Grace. Ela vive no Canadá, mas a família dela emigrou da Irlanda pro Canadá. Então foram ela, a família inteira, né? Os pais, alguns irmãos e tal. E eles foram pro Canadá em busca de melhores condições de vida, mas a galera que imigrava geralmente ia trabalhar com trabalho braçal, e é o que ela vai fazer, né? Ela vai se tornar uma empregada e vai acontecer o assassinato de seus dois patrões, né? Dos dois patrões dela vão morrer e vai gerar ali toda uma investigação com relação à morte, né, desse casal, que é, na verdade, o chefe, dono da casa, e a governanta, né, que no caso ali seria a pessoa responsável pelos empregados. E a gente vai tentando entender um pouco sobre o que aconteceu, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo mais sobre a Grace, e a gente vai tentando entender mais também sobre qual é a participação da Grace em tudo isso, né? Então a gente vai entendendo mais sobre as personagens, no sentido de conhecer cada um deles e entender qual é a posição desses personagens dentro dessa história. E é um livro muito, muito bem escrito, muito bem elaborado. Eu gostei demais dessa leitura. Eu fiz uma resenha aqui pro canal faz um bom tempo, né? Quando eu fiz essa leitura lá atrás, eu comentei aqui no canal sobre o que eu achei do livro. Recomendadíssimo. Vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse, né, em saber mais sobre sinopse. E vou deixar também um link pra Amazon, porque esse livro aqui é maravilhoso. Eu gosto dele mais, inclusive, do que de O Conto da Aia. Então deixo aqui a recomendação pra você também. Também não poderia não recomendar Vivendo nas Entrelinhas, o livro da Ju Cirqueira, que também tá disponível no Kindle Unlimited. Aqui a gente tem um romance contemporâneo. E a gente vai conhecer a história de uma protagonista, que é professora, ela é casada e ela vive uma vida bem mais ou menos, né? Ela não tá tão empolgada assim com as coisas, enfim, com nada na vida dela. E com o passar da leitura a gente vai entendendo mais sobre o relacionamento dela, né, esse casamento dela, que com o passar dos anos, assim, né, com o passar do tempo de casado, ela acabou sendo podada ali, né, por esse relacionamento. Enfim, ela não é mais a mesma pessoa que ela era antes, e muito disso se deve, né, a esse relacionamento, a esse casamento, e a gente vai acompanhar a trajetória dela de se autodescobrir, se descobrir dentro desse casamento, realinhar suas prioridades e entender um pouco mais sobre ela mesma e sobre o que ela quer pra sua vida e pro seu casamento também. Esse é um livro que ele vai trabalhar a temática, então, né, de relacionamentos tóxicos, de certa forma até abusivos, só que aqui no caso a Ju vai trabalhar mais sobre a questão de como relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos eles não necessariamente estão relacionados com relacionamentos violentos. Muitas vezes a violência ela pode ser feita psicologicamente, né, e aqui é o que a Ju acaba desenvolvendo ao longo da história. E no fim das contas eu acabei gostando bastante do livro, deixo aqui a recomendação pra você também. O livro tá disponível no Kindle Unlimited, então aproveita aí, faz o download pro seu Kindle e aproveita esse livro. E vale lembrar que Kindle Unlimited você não precisa ter o Kindle, né? Você pode ler no celular, você pode ler no computador, é só baixar o aplicativo e aproveitar todas essas belezuras que estão disponíveis por lá. E por fim eu vou recomendar O Lobisomem da Vila Mariana, que é um livro que eu li recentemente, comentei aqui no canal sobre a minha experiência de leitura com ele e foi muito gratificante, foi uma grata surpresa, mais esse livro da literatura brasileira contemporânea. Aqui no caso a gente tem um livro que ele vai mesclar um pouco de horror, um pouco de fantasia, um pouco de ficção científica, porque a gente tem uma história que vai focar em um grupo de amigos que são amigos de infância. E nesse ponto a história me lembrou até um pouco de It, a coisa, porque a gente tem, né, a história que vai intercalar presente e passado. No passado a gente tem esse grupo de amigos que, enfim, né, eram muito unidos, viviam no interior de São Paulo. E no presente a gente tem essas pessoas se reencontrando porque algo muito ruim que aconteceu na vida deles lá na infância, aparentemente tá voltando pra poder causar mais um mal. E tudo isso vai ter a ver, claro, com um lobisomem, já que o título do livro traz o Lobisomem da Vila Mariana. E a gente só vai entendendo ali, né, com o passar da leitura, qual que é a relação, né, desse lobisomem com essas crianças no passado, com esses adultos no presente, e a gente vai montando aí o quebra-cabeça, que, como eu falei, vai aí mesclar vários gêneros da literatura, e eu gostei muito do livro, foi uma grata surpresa, e eu deixo aqui a recomendação pra você também. E por fim eu quero recomendar um romance de época que eu já comentei aqui no canal no ano passado, foi mais uma grata surpresa. Eu peguei esse livro assim, sem nenhuma expectativa, e eu acabei gostando muito, tanto é que eu li a continuação, que também tá no Kindle Unlimited, e no caso aqui o primeiro livro é Romance com o Duque, da Tessa Dare. Eu tô até hoje tentando encontrar uma
uma promoção do terceiro livro dessa trilogia pra eu ler logo, porque eu quero muito ler, eu quero muito finalizar essa trilogia. Mas o e-book, gente, não sai de 30 e poucos reais, eu acho muito caro. Então, no dia que entrar na promoção, eu vou fazer a leitura. Enquanto isso, eu só li os 2 primeiros. E o primeiro livro foi de todos o que eu mais gostei, né? Entre os 2 foi o que eu mais gostei. Aqui, no caso, a gente tem uma personagem que ela é muito fora dos padrões, né? Do que se espera para as mocinhas da época. Ela é filha de um autor de muito renome ali na Inglaterra, só que o pai dela morreu, e embora ele seja muito famoso, né, ali no país, ele escreveu histórias que vão focar numa menininha, e o crescimento dessa menininha, né, então são vários livros que vão seguir essa mesma personagem, então são várias aventuras envolvendo essa garota, e são livros que conquistaram muitas pessoas, então o pai dela é conhecido pra caramba, só que ele acabou falecendo, e curiosamente ele não deixou nenhuma herança pra filha, e ela não tem mais ninguém, ou seja, ela tá literalmente falida na miséria e sozinha no mundo. Só que ela acaba recebendo uma herança de um cara que, acho que era um conde, eu não me lembro bem, uma pessoa muito rica que deixou pra ela de herança, né, esse castelo. Então ela vai acabar aceitando essa herança, porque ela não tem mais nada, ela literalmente iria dormir na rua. Enfim, ela acaba aceitando essa herança e ela vai até esse castelo. E quando ela chega lá, ela descobre que esse castelo já está ocupado. Tem um duque morando lá dentro, um duque muito ranzinza, que mora lá dentro com seu cachorro e com seu... é tipo um mordomo que mora ali com ele. E ela vai, né, tentar botar esse cara pra fora e vai surgir esse embate, porque o Duque vai falar que o castelo é dele, ela vai falar que o castelo é dela, e vai ficar nesse, né, bate e volta ali, sem saber exatamente pra onde que a história vai, até que a gente vai acompanhar diferentes reviravoltas, principalmente pelo lado dela. E a reviravolta pelo lado dela é muito legal, gente. É uma coisa muito legal que eu não tava esperando. E eu gostei muito de como a autora construiu essa história, como ela construiu essas personagens. Aqui a gente tem representatividade, inclusive, porque a gente tem um personagem que é deficiente visual. Então, assim, é um livro muito legal. Eu gostei muito da experiência de leitura e eu recomendo muito pra você também, se você estiver precisando de um livro mais leve, assim, né? Uma leitura que vai te tirar de uma ressaca, talvez. E se você gostar, é claro, né, de romance de época, eu recomendo muito esse. Agora eu vou comentar com vocês alguns livros que eu quero ler, que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu não vou ficar me estendendo muito em sinopse, mesmo porque eu tento pegar os livros sabendo o mínimo possível, né, quando eu vou ler. O primeiro deles é o Depois daquele Verão. Esse livro ficou muito famoso recentemente. Na verdade, ele ficou famoso lá fora, daí foi trazido aqui pro Brasil. E também ficou meio famosinho por aqui. E esse livro, ao que tudo indica, já ouvi falarem que é muito, tipo assim, absurdamente parecido com O Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren. E eu fiquei muito curiosa, porque eu amei O Amor e Outras Coisas, e a Bianca, que é uma apoiadora do canal, ela inclusive falou que gostou mais Depois daquele Verão, que achou melhor, assim, a construção e tal. E já a Karina, que é outra apoiadora aqui do canal, ela disse que prefere O Amor e Outras Coisas, mesmo porque Amor e Outras Coisas foi escrito primeiro, né, então foi um livro que saiu antes desse, e daí fica aquela sensação de tipo assim, nossa, será que isso aqui foi uma cópia? Vou ter que ler pra descobrir. Eu tava já curiosa pra fazer essa leitura, mas eu tava com, né, não tava a fim de comprar esse livro, mas agora ele tá disponível no Kindle Unlimited, eu já fiz o download, em breve lerei e comento com vocês. Quem sabe faço um vídeo comparativo entre os dois, né, entre os dois livros. Comenta aqui o que você acha dessa ideia, né, que quem sabe eu não produzo esse conteúdo e comento com vocês assim, veredito de qual deles eu prefiro. Outro livro que tá no Kindle Unlimited agora é um livro nacional, que eu tô bem curiosa desde o ano passado, é um que se chama Driven to You. Ele tem esse título em inglês, mas é brasileiro. Gente, esse livro ele é um romance de Fórmula 1. Quem acompanha aqui o canal já há algum tempo sabe que eu tô passando aí por uns anos bem acompanhadora de Fórmula 1. E esse livro, ele fez um certo sucessinho no BookTok, se eu me lembro bem, no Instagram também, não sei. Mas esse é um livro que fez um certo sucesso e que eu fiquei curiosa. A Karina, também apoiadora do canal, ela já leu e gostou bastante do livro, então eu tô curiosa, né, quero saber o que eu vou achar dessa leitura. Aqui a gente vai ter mais romance, né, envolvendo ali um piloto de Fórmula 1 e uma mocinha, e pelo que eu entendi aqui é Enemies to Lovers ou Friends to Lovers, alguma coisa assim. É amigos que se apaixonam ou inimigos que se apaixonam, ou um ou outro. Não lembro exatamente, eu sei bem pouco das sinopses, então é um livro que eu tô curiosa pra saber, né, assim, eu tô curiosa pra ter contato com uma história que se passa no universo de Fórmula 1. Mas agora também tá saindo um livro da Tayana Alves, que também acontece, né, nesse universo de Fórmula 1, que também tô curiosa. E enquanto em Driven to You a gente tem esse livro que ele foi inspirado no Charles Leclerc, no da Tayana Alves a gente tem um livro que foi inspirado no Lewis Hamilton. São meus dois pilotos favoritos, então eu vou ter que ler os dois. Ai, que tristeza, vou ter que ler 2 livros. Enfim, quem acompanha aqui o canal já sabe que eu também uso o Kindle Unlimited bastante pra ler livros em inglês. Tem muitos livros em inglês disponíveis no Kindle Unlimited, então eu aproveito também pra treinar
sabe, o meu inglês. E um outro livro que eu coloquei, na verdade já baixei, já tá lá no meu Kindle pra eu ler, só não sei quando que vai acontecer, é o Terms and Conditions, que é o livro 2 daquela série dos bilionários de Dreamland. Porque eu li recentemente em um vlog aqui no canal o primeiro livro, que é o The Fine Print, mas na verdade eu li em inglês, em português, que é o... esqueci. Amor nas Entrelinhas. Esse livro começou uma bomba e melhorou, né? Depois da metade ali eu acabei gostando mais do que eu tava gostando no começo. Me surpreendi, porque eu tava achando que ia ser horrível, mas não foi tão ruim. Então eu fiquei curiosa pelo segundo pra saber se eu vou preferir um ou outro. E enfim, eu coloquei no Kindle Unlimited, né? Tá lá no meu Kindle, em algum momento eu vou ler, mas enfim, é um livro de romance, romance hot. E essa série, né, essa trilogia fez muito sucesso lá fora. Por isso, inclusive, eu fiquei curiosa pra ler o primeiro. E não odiei o primeiro, não vou falar também que foi um favorito, mas eu não odiei, né? Achei até que foi ok. E agora eu tô curiosa pra ler o segundo, então eu coloquei no meu Kindle. Então, em algum momento eu vou acabar lendo. Eu também coloquei no meu Kindle um livro de fantasia que eu vi boas recomendações a respeito lá fora, mas assim, eu não tô lendo nem as fantasias que estão na minha estante, sabe? Já traduzidas pro português. E eu tô inventando na minha cabeça de ler fantasia em inglês. Mas tá aí, fantasia é um gênero que eu nunca li em inglês. Então eu não sei se eu vou ter condições, entendeu? Então eu tô curiosa, tá? Eu coloquei ali no meu Kindle, ele tem 354 páginas e pelo que eu tô entendendo é uma duologia, tem 2 livros pelo menos até agora, que é o The Bridge Kingdom. Eu vou deixar a capa aqui. E aqui basicamente a gente tem uma fantasia medieval. Eu gosto muito de fantasias medievais, sejam medievais ou fantasias de deserto. E aqui, pelo que eu tô entendendo, é uma fantasia que se passa nessa ideia de reino, entende? Essa coisa meio medieval. E aqui a gente vai ter uma protagonista, que é a Lara. Ela é uma princesa guerreira que foi treinada em isolamento pra derrubar o rei, que é o rei Aaron, eu acho que é o nome dele. Ele é o rei desse negócio aí, do Bridge Kingdom, sabe? Esse reino da ponte. Então ela vai tentar derrubar esse cara e essa é a missão dela. Só que eu acho que deve ser tipo aqueles livros de fantasia que vai ter um romance em que o vilão não é bem o vilão. E vai rolar um romance ali entre, sabe, a princesa e o cara. Então não sei, assim, eu preciso ler realmente pra descobrir, saber do que se trata. Mas enfim, quando isso acontecer, comentarei com vocês o que foi que eu achei, comentarei mais sobre a história. Enfim, espero só que isso aconteça em um futuro não muito distante. E por fim, tem um thriller que eu tô bem curiosa. Quem comentou primeiro comigo sobre esse thriller foi a Tainá, que é uma apoiadora do Catarse. Lá no nosso grupinho a gente sempre falando de livros assim, que o povo anda lendo. E daí a Tainá tava... Na verdade, ela leu esse livro, ela falou, nossa, esse livro aqui realmente me pegou de surpresa. E é um thriller que diz, aqui na Amazon, que é tem aqueles plot twist de cair o queixo. E eu não sei, Tainá, comenta aí se é isso aí mesmo, porque não me lembro. Mas é o The Housemaid, eu vou deixar a capa aqui, acho que eu não falei ainda qual é o título. Enfim, The Housemaid. E pelo que eu entendi, esse é um livro que vai focar na housemaid, que é tipo a pessoa que cuida da casa, sabe? Tipo a ajudante do lar. Que no caso aqui é a casa de uma família muito esquisita, principalmente a mulher, né? Ali, porque é a esposa, o marido e uma criança, né? Uma menina. Então a protagonista, que é a Nina. A Nina é a protagonista, ela é a ajudante do lar ali dessa família e ela... Assim, ela percebe coisas muito estranhas envolvendo essa família, principalmente envolvendo o comportamento dessa mulher, né, da dona da casa. E, enfim, ela percebe essas coisas, só que vai ter um dia que ela vai vestir um vestido da patroa, assim, só pra experimentar, só pra ver como é que é, né, assim, só pra saber como que vai ficar nela o vestido. E a patroa vai descobrir, e daí depois que isso acontece, parece que ela começa a sofrer certas coisas por parte da patroa. Eu não tenho certeza se é isso, mas é o que eu entendi do que se trata a história. Já fiquei muito curiosa e eu coloquei também no meu Kindle ali pra eu fazer a leitura assim que possível, porque a sinopse me chamou a atenção. E esses são os livros, os 5 livros que estão no meu topo de prioridade do Kindle Unlimited, que eu tô muito louca pra ler. Quero saber agora se você já leu ou se tá afim de ler algum desses livros. Comenta aqui também qual desses livros você quer que eu comente aqui no canal, em algum conteúdo, que daí eu já começo também a pensar aqui no que eu posso trazer pra vocês, né, em termos de... Enfim, compartilhar com vocês as minhas experiências. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse, essa galera maravilhosa que apoia meu trabalho. Galera, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!